Bom dia, sexto ano, tudo bom com vocês? Iniciamos agora a nossa meta 14 e nós falaremos em língua portuguesa sobre os dígrafos e em produção de texto sobre os tipos de discurso, ok? Venham comigo então. Toda vez que a gente falar em dígrafo, a gente tem que pensar em duas letras que aparecem sequencialmente, ou seja, duas letras que aparecem uma do lado da outra e que formam o mesmo som. A gente tem dois tipos de dígrafo, os consonantais, que são aqueles quando eu tenho duas letras que formam o mesmo som, e esse som é o som da consoante, e os dígrafos vocálicos, que são duas letras que formam um único som, só que esse som formado é o som de uma vogal. Então, veja aqui, em carro eu tenho duas letras, o R e o R, certo? Formando aqui um dígrafo consonantal, porque o som que eu escuto é K. Então, carro tem 1, 2, 3, 4, 5 letras, mais 4 fonemas. Dígrafo vocálico, tenho duas letras, o O e o N, mas esse O e N forma o som de é uma nasalização. Então, em ponto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras e eu tenho aqui apenas 4 fonemas. Ponto, dígrafo vocálico, porque o O e o N prevalece o som do O. Tranquilo? Seguindo lá, os dígrafos consonantais, o encontro de duas letras, como eu tinha dito, está formando um único som consonantal. Os dígrafos consonantais são LH, então fornalha, CH, chave, NH, apanho, RR, carro, SS, pássaro, QU, queijo. Veja que o QU é só para palavras como queijo. Na palavra quatro, por exemplo, eu estou escutando tanto o som do Q quanto o som do U. Então, na palavra quatro, QU não é dígrafo. Na palavra queijo, QU é dígrafo porque eu não escuto o som do U. Eu não falo queijo, é queijo. Essa mesma regra vale para o GU. Em guerra, GU é dígrafo, porque em guerra eu não escuto o som do U. É duas letras, o G e o U, mas eu só escuto o som do G, porque ninguém fala guerra, é guerra. Tranquilo? Aí nós temos ainda SC, nascer, S é cedilha, desço, XC, excesso, XS, estudar. Já os dígrafos vocálicos, eu tenho duas letras que formam um único som de vogal, um único som vocálico. Os dígrafos vocálicos são em, sejam eles grafados com M ou com N. Então, ambição, sempre, limpo, tombo, chumbo, canto, pente, lindo, ponte, mundo. Vejam lá, a gente fala canto, não cananto. Você não escuta o som desse N. Esse N é como se fosse o acento tio em cima do A, certo? Da mesma forma que você fala pente e não penente. Por isso é um dígrafo. Eu não falo o som do N, eu pronuncio apenas o som da vogal. E agora a gente vai falar um pouquinho de produção de texto sobre os tipos do discurso. Nós temos discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre, certo? Esses discursos, eles são utilizados no gênero narrativo para introduzir as falas e os pensamentos dos personagens. Esse uso do discurso vai variar de acordo com a intenção do narrador. Então, o discurso direto vai sempre acontecer quando tiver a fala do personagem, certo? Então, quando a fala é apresentada de uma forma direta, sem o intermédio do narrador, e também vai estar sempre introduzida por um verbo de elocução. Aqui, ó. Então, discurso direto, verbo de elocução, 2 pontos, na outra linha, travessão. Exemplo, um deles, mais corajoso, gritou. Reiknategu! Então, esse gritou, 2 pontos. O que vem depois é exatamente a fala do personagem.
Por isso, discurso direto. Já o discurso indireto acontece quando as falas dos personagens são apresentadas de uma forma indireta, por meio da voz do narrador, ou seja, o narrador traduz aquilo que o personagem ia dizer. Aparecem os verbos de elocução, seguidos da conjunção que. Então veja aqui, disse que. Exemplozinho, discurso indireto, o narrador está falando agora, e não o personagem. Lembrou minhas promessas de nunca mais navegar, eu adorava viajar por mar, contou velhas histórias de navios engolidos pelo oceano ou devorados por monstros, e disse ainda que eu deveria cumprir minhas obrigações de pai e marido. Então veja, ela disse que, ele não colocou, e disse 2 pontos. Você deve cumprir suas obrigações de pai. Se fosse assim, seria discurso direto. Não fez isso, traduziu e disse ainda que eu deveria cumprir minhas obrigações de pai e marido. Traduziu a fala. O narrador traduz a fala do personagem, discurso indireto. Por último, o discurso indireto livre é aquele que apresenta a fusão, ou seja, a mescla entre a voz do narrador e a voz do personagem. Nesse tipo de discurso indireto livre, são empregados sinais de pontuação, verbos de elocução e também a conjunção que. Vamos observar lá. Olhou o relógio. Eram 4 horas da tarde. E de repente lembrou-se. Tinha dito a seu José para vir buscá-la às 5, não calculando que não faria as unhas dos pés e das mãos, só massagem. Que devia fazer? Tomar um táxi? Veja aqui, estou mesclando as duas vozes, tenho o discurso indireto. Vocês já devem ter percebido, se olharam lá no roteiro de estudos da semana, que nessa semana vocês têm que fazer os exercícios da página 68 até a página 73 e mais os exercícios que a professora deixou para copiar no caderno. Beijo grande, por hoje é isso e até mais.